muito bem-vindo ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Essa é a aula de número 20. Se ainda não viu as aulas anteriores, dá uma olhada na playlist que está aqui nos cards. Bom, vamos agora transformar os dados que estão em texto para valores numéricos. A gente tem que ter alguma representação numérica desses valores para que eles entrem no modelo. Pegando a variável sexo, por exemplo, a gente tem valores male e female em texto. A gente tem que transformar esse valor para algum numérico. E aí a primeira coisa que você vai pensar é, vou colocar valor 1 e valor 2. Né? Por exemplo, 1 masculino e 2 feminino. Pode ser feito dessa maneira? Pode. Porém, em casos que a gente tem valores binários, ou seja, valores que são ou uma coisa ou outra, que é o caso, a gente transforma de uma outra maneira. E por que isso? Porque os modelos preditivos eles processam a informação como se fosse um cérebro humano. O cérebro ativa neurônios para processar a informação. O modelo faz praticamente a mesma coisa. Ele ativa funções que processam essa informação. É como se você pegasse todas as features e falasse para ele assim, ó, ligado ou desligado, né? No caso de male ou female. Então, se eu for atribuir um valor 1 ou 2 para essa variável sexo, na verdade eu vou ter que transformá-la em duas variáveis distintas que vai acionar 0 ou 1, ligado ou desligado para cada uma delas, no caso onde for verdade para cada registro da base. Nesse caso aqui, a forma mais simples é a gente transformar essa variável sexo, ou transformar somente a definição dela, dizendo é masculino, por exemplo. E aí, para cada passageiro que for do sexo masculino, essa variável vai ter o valor 1, e se não for masculino, o valor 0. E aí, para fazer isso, nós vamos fazer uma transformação nessa coluna. Então vamos criar uma variável nova chamada sex, que vai receber uma transformação de um objeto em objeto série. Por que a gente vai fazer isso? Para depois poder colocar essa lista de dados que a gente vai transformar dentro do nosso DataFrame novamente. E aí nós vamos usar uma função do NumPy agora, chamada where. Essa função ela permite a localização de alguns valores e a substituição por algum outro valor. Mais ou menos ele vai fazer um if. If alguma informação, né, num campo for igual a tal coisa, a gente vai colocar um valor. Se não, a gente vai colocar um outro valor. E aí, como primeiro parâmetro, a gente vai passar aqui nossa coluna sex. E aí vamos colocar uma condição. Se for igual a male, que é o homem. Então, eu vou colocar o valor 1. Se não, eu vou colocar o valor 0. Então, isso aqui vai fazer com que eu converta os valores male em 1. E aonde for o female vai ser 0. Como a gente só tem esses dois valores na base, vai dar certo, não vai ter problema nenhum. E aqui, para a nossa função série, a gente vai passar ainda o nome dessa série. Vai ser sex. O mesmo nome da coluna que a gente tem no DataFrame. Vamos ver como é que ficou isso aqui, ó, rodando. Tá vendo? Ele transformou para cada um dos registros dessa série em valores 0 e 1. Para os 1309 registros. Agora a gente vai pegar essa coluna e vai colocar dentro do DataFrame. Só que já existe uma coluna com esse nome sex lá. Então a gente vai substituir, apagar aquela coluna do DataFrame e colocar essa nova dentro do DataFrame. Para apagar a coluna anterior, nós vamos usar o método drop. mergeDS.drop. Para o drop, eu passo o conjunto de colunas que eu quero apagar, entre colchetes. No caso aqui, eu vou apagar só a sex por enquanto. Aí, como segundo parâmetro, eu tenho que dizer para ele de que eixo que ele vai apagar. Porque eu posso apagar tanto linhas, né, registros, quanto colunas. Se eu quiser apagar linhas, eu passo o eixo 0. Mas como eu quero apagar colunas, eu passo o eixo 1. E o terceiro parâmetro, o inPlace, para que ele faça realmente a alteração dentro do DataFrame. Isso aqui vai tirar a coluna sexo do nosso DataFrame. E aí, finalmente, eu vou fazer o merge entre essa coluna que eu criei sex e meu DataFrame inteiro, que não vai ter, né, a coluna anterior. Então, para isso, eu vou fazer uma atribuição a mergeDS. Vou chamar uma função do Panda chamada concat. Essa função concatena dataframes ou séries, né, ou conjuntos de dados. Eu vou passar aqui dois conjuntos. O primeiro é o nosso próprio
DataFrame MergeDS. E o segundo, a coluna sex, que é o objeto series que a gente criou. E informar para o concat qual é o eixo, né, em qual eixo que eu tenho que fazer o merge, que é o eixo de colunas, ou seja, vou pegar a coluna sex, né, e vou colar horizontalmente no meu DataFrame. E por último vamos exibir. Tá aí o resultado. Ó. Lá no final, a nova coluna sex com valores 0 e 1. E a coluna sex que estava aqui no meio já saiu. Agora vamos fazer a transformação do campo embarked. O campo embarked ele não pode ser transformado da mesma maneira que a gente fez com o campo sex. Porque o campo embarked não tem um valor binário. Né? Se a gente executar uma função chamada unique nesse campo, a gente vai ver os valores únicos. E aí nós temos o S de Southampton, o C de Cherbourg, o Q de Queenstown e o U de Unknown, que a gente transformou a informação que estava em branco. Então eu tenho 4 valores. Eu não posso fazer essa combinação binária que a gente fez. Mas como o modelo preditivo processa melhor o formato binário, então nós vamos transformar essa informação em colunas. Nós vamos fazer uma técnica chamada pivoteamento. Essa técnica consiste em pegar cada valor único desse campo, transformar em colunas. Então serão 4 colunas, e para cada coluna eu vou analisar registro por registro e vou ativar o valor 1 aonde essa informação for válida para o registro. Ou seja, quem embarcou em Southampton vai ter a coluna S com o valor 1 e o restante 0. Quem embarcou em Cherbourg vai ter a coluna C com o valor 1 e o restante 0, e assim por diante. E aí, para fazer a transformação desses dados em colunas, nós vamos usar uma função do Panda chamada getDummies. Primeiro criamos uma variável, vamos dar o nome de embarked, e essa variável vai receber pandas getDummies, que eu vou passar como parâmetro aqui, a nossa coluna embarked. Então, mergeDS embarked. E, como segundo parâmetro, eu vou dizer para o pandas transformar essa coluna não só com o valor, né? Não só com S, C, porque senão ele daria esse nome aqui para cada coluna. Eu vou colocar um prefixo para dizer que informação é essa. Vou colocar o prefixo como embarked, para indicar que essas 4 colunas foram transformadas da coluna embarked. Então ele vai gerar colunas com um prefixo embarked, um sublinhado e o valor relativo ao nome da coluna. Vamos ver como é que fica executando e mostrando essa nova variável. Então ele gerou 4 colunas, né, um DataFrame novo, 4 colunas, e os valores 0 e 1 para cada um dos registros. Agora nós vamos pegar essas 4 colunas e jogar dentro do nosso DataFrame, da mesma forma que fizemos no campo anterior. Primeiro vamos dropar, né, tirar a coluna embarked, e vamos fazer o merge do nosso DataFrame com essa nova coluna embarked que criamos. E por final exibir nosso DataFrame MergeDS. Então vocês podem ver que foram criadas mais 4 colunas e a coluna embarked já saiu daqui. Vamos tratar agora esse campo cabine. O campo tem a informação do deck, né, onde se encontrava o quarto do passageiro e o número do quarto. A informação relevante para nós aqui é o deck, né? A gente precisa saber a posição em que cada um dos passageiros estava referente à distância dos bots. Então, para isso, a gente vai extrair somente a primeira letra. Tem alguns registros que possuem mais de um valor de cabine. Então, para simplificar, a gente só vai pegar a primeira. Como é que a gente vai fazer isso? Para cada um dos valores de cabine, dessa primeira posição do número do quarto, que significa o deck, nós vamos fazer um getDummies e transformar em colunas. E aí, para extrair essa primeira posição, né, rodando no DataFrame inteiro, vamos usar a lambda. Então, primeiro vamos criar uma variável nova chamada deck. Vamos acionar a função getDummies do pandas. E aí aqui a gente vai passar o nosso campo cabine. mergeDS.cabine. Só que precisamos extrair somente a primeira posição. E para isso vamos mapear uma função lambda. Lambda, que vai receber um parâmetro, vou chamar de C, e para esse parâmetro extrair somente a primeira posição, né, o primeiro caractere. E o segundo parâmetro da getDummies é o prefixo, que eu vou chamar de deck. Ou seja, para cada valor que eu extrair da primeira posição do campo cabine, eu vou criar uma coluna nova
que vai ser deck, e a letra referente ao deck do passageiro. Vamos exibir para ver como é que ficou. Então tá lá, ele criou aqui 9 campos novos, cada um representando o deck onde o passageiro estava, inclusive o deck da tripulação, que é esse T, e o unknown, né, o não identificado, que é o U. E para cada um deles ativou o 0, 1, né, fez representação binária dessas variáveis. Agora vamos pegar esse dataframe e fazer o merge com o nosso dataframe principal. Merge ds, drop, cabin, eixo 1, em place tool. Merge ds recebe pd concat do merge ds com o deck e exibir. Pronto, tiramos o campo cabine e acrescentamos aqueles 9 campos no final. O nosso dataframe está quase pronto para ser colocado dentro do modelo. O que falta fazer? Tirar os campos texto que a gente não vai utilizar, o ticket e o nome. Para isso vamos dropar simplesmente esses 2 campos do nosso dataframe. Ainda falta corrigirmos uma inconsistência que nós vimos lá na fase de análise de dados, que é o campo pClass, que está invertido, lembra disso? Como a variável pClass é uma variável discreta, né, ou seja, possui valores fixos ali, determinados 1, 2 ou 3, nós vamos transformá-la também em colunas, novas colunas dentro da base. Para isso, então, vamos criar uma nova variável, vou chamar de pClass, que vai receber, então, pd getDummies. Primeiro parâmetro, nosso campo pClass. Segundo parâmetro, o prefixo. Agora vamos dropar a coluna pClass do original e fazer o merge entre os dataframes. E está aí nosso resultado. Tiramos a coluna original pClass e adicionamos 3 novas colunas. Dessa maneira, eu não vou considerar, né, aquele valor máximo de 3 e o valor mínimo de 1. Não, vou considerar variáveis binárias novas. Muito bem, fizemos toda a transformação necessária para que a nossa base vá para dentro dos modelos preditivos. E aí no final dessa fase a gente já tem que ter noção dos modelos que a gente vai usar para formatar essa base de acordo com a entrada que o modelo pede. No nosso caso, nós vamos usar algoritmos de treinamento supervisionado, que pede uma variável target e features que se relacionam com ela. Então nossa base está preparada para esse tipo de modelo. E para finalizar essa aula, eu vou lançar um desafio. Usando as variáveis que a gente tem na nossa base, inclusive as que a gente extraiu, excluiu do dataframe, você consegue criar novas features que podem ser utilizadas para melhorar a acurácia do modelo? Que features são essas? Como você criaria? Deixe aqui nos comentários e vamos conversar. Te vejo na próxima aula. Até lá!